Boa noite, irmãos. Vos cumprimento com a paz do Senhor. Temos uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite e nós vamos fazer referência no Salmo de número 119, no seu versículo de número 71, que diz assim: Foi-me bom ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Vou repetir. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Esse salmo para nós é um salmo de uma profundidade imensa, porque nossa natureza humana, nossa forma de viver, não consegue compreender como que alguém acha bom o fato de ter sido castigado por Deus, o fato de Deus ter permitido que algumas situações não boas viessem sobre suas vidas. Mas quando a gente vai estudando a palavra de Deus e a gente vai se aprofundando nesse tema, a gente descobre que de fato o salmista tinha razão, porque as maiores lições das nossas vidas e os maiores aprendizados que nós extraímos são extraídos e são aprendidos nos momentos de provações, nos momentos de lutas e nos momentos de dificuldades. Chega um certo autor de um hino dizer que os melhores hinos e poesias foram escritos em tempo e em fase de tribulação. Fase de luta, de tribulação, ela nos instrui. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que a tribulação ela gera a paciência. E a gente descobre que a tribulação ela nos dá instruções profundas. Vamos aqui aprender algumas coisas que a gente descobre no tempo de grande tribulação e de luta. Primeiro, a gente descobre nos dias de tribulação que a gente pode ir mais longe do que o que podíamos imaginar. Às vezes nós estamos na zona de conforto e a gente imagina que a gente não tem condição de atravessar determinada luta, determinada dificuldade. Não temos condições de atravessar diversas fases das nossas vidas. E lá a gente descobre que sim, é possível. A gente descobre que temos condições de atravessar. A gente aprende que nós devemos construir todas as nossas estradas no hoje. Que o amanhã pode ser tarde demais para nós. E descobrimos também que o depois não é uma ideia de Deus. A ideia de Deus é hoje, é agora, porque o futuro, ele tem o costume de cair meio ao vão. A gente aprende em tempos como esse que estamos vivendo, que as verdadeiras amizades, elas continuam crescendo. Ainda que exista a distância física, ela se fortalece. Se elas forem verdadeiras, elas se fortalecem. A gente aprende que não vale a pena ficar visitando o passado. A gente aprende que o dia mais importante para nós é o presente. E o momento mais importante para nós é o agora. As lutas, as aflições e as tribulações, elas nos instruem, elas nos ensinam. Temos aprendido nesses últimos dias que é possível compartilhar, mesmo quando se imagina que tem pouco. Temos aprendido nesses últimos dias
que é possível estender a mão. Temos aprendido nesses últimos dias que ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar, que não possa dividir. Estamos vendo as pessoas hoje sentindo a necessidade de abraçar, até mesmo aquelas pessoas de que queríamos manter distância. Hoje nós estamos sendo convidados por um desejo imenso no nosso coração de abraçar as pessoas. Estamos descobrindo que apertar a mão é um gesto grandioso. Estamos aprendendo que abraçar é importante. O que temos aprendido nesses últimos dias? Que a gente pode confraternizar com os nossos vizinhos. O que temos aprendido nos últimos dias? Que um dia distante de quem amamos pode parecer uma eternidade. Então, quando o salmista diz aqui que foi bom o Senhor ter afligido ele, para que ele pudesse aprender os seus estatutos. O homem, infelizmente, ele aprende na escola da dor. Então o salmista aqui, ele fala com muita precisão, que o Senhor ter afligido ele foi bom. E a gente vai ver na história, registrado na palavra de Deus, que sempre que o povo de Israel estava bem, ele se desviava, ele se voltava para outros deuses. E a Bíblia diz que o Senhor afunilava o seu povo, que o Senhor algumas vezes castigava de forma proposital, e aí o seu povo então se voltava para ele. Hoje nós estamos vendo um Brasil com pessoas que oram mais, estamos vendo um Brasil com pessoas que estão exercitando o amor, que estão exercitando a caridade, que estão se esforçando para estreitar as relações. E nós estamos vendo aqui esse salmista falando dessa profundidade. Temos descoberto nesses últimos dias que a igreja é mais importante do que o templo. A porta está fechada, mas a comunhão continua. As pessoas continuam orando umas pelas outras, né? Não temos condições hoje de fazer visitas, mas estamos através das redes sociais, que é uma ferramenta importante, falando com as pessoas, se relacionando com as pessoas. Estamos aprendendo que não existe distância quando a gente ama. Eu quero que nesse tempo, quando toda essa fase de dificuldade que estamos atravessando passar, verdadeiras lições fiquem gravadas nos nossos corações. Devemos aprender que o amor tem que ser exercitado. Devemos aprender que a cada dia que vivemos é uma oportunidade que temos de abraçar alguém, de amar alguém, de dar uma palavra para alguém. Mas foi bom o Senhor me ter afligido. Então, irmãos, com base nesse texto, eu não tenho a menor dúvida de que Deus tem um propósito com a terra, não é somente com o Brasil, porque essa fase difícil não é só o Brasil que passa, o mundo está atravessando isso. E Deus, ele tem o seu propósito, porque ele, na sua grandeza, mesmo das coisas ruins, Deus pode extrair coisas boas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas que acontecem, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando voltarmos desse tempo de tribulação, teremos aprendido a desperdiçar menos, teremos aprendido a administrar melhor o nosso tempo, teremos aprendido que o que mais importa não é o que temos, e sim a quem temos. Teremos aprendido que o que mais importa para nós não é juntar, é compartilhar, é dividir,
Foi bom o Senhor me ter afligido, disse o salmista, pois eu aprendi os seus preceitos, eu aprendi a sua lei. Então, quando Deus ele permite que as aflições venham até nós, elas sempre vêm cercadas, carregadas de propósito. Então eu acredito que nesses últimos tempos, Deus está fazendo uma grande obra. Deus está nos moldando, está moldando o seu caráter em nós. Está mostrando para nós que o fato de ter mais não nos faz melhor, ou o fato de ter menos não nos faz inferior. O fato é que temos além do que merecemos e muitas das vezes temos mais do que o que precisamos. Então o que Deus quer é que nesses últimos dias, aquele mesmo Espírito que havia na igreja primitiva, que compartilhava aquilo que tinha, que dividia aquilo que tinha, a Bíblia diz que eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. Não era só orar, o pão era partido ali, o pão era dividido. E não importava se a irmã fulana trouxesse um bolo feito do dia, ou a irmã Maria trouxesse o pão feito há 2, 3 dias antes. Era partido por igual. As pessoas comiam ali. E a Bíblia diz que eles comiam com alegria e comiam com singeleza de coração, de sorte que não havia entre eles necessitados. Hoje estamos vivendo esse tempo de compartilhar, de dividir. Felizmente temos aprendido de uma forma que não deveria ser. Às vezes, é preciso vir um forte furacão para a gente entender que as nossas estruturas, as nossas bases precisam ser melhoradas. Às vezes, é necessário que um vento forte venha sobre a nossa embarcação para que a gente possa aprender que ainda não sabemos velejar. Às vezes, Deus permite que a luta, que a tribulação bata na nossa porta, para que a gente possa entender que nenhum de nós pode ser tão bom quanto todos nós. Eu precisando de você e você precisando de mim. Deveríamos ter aprendido sem aflições, deveríamos ter aprendido seguindo o exemplo de Jesus. Mas a nossa natureza, ela sempre quer nos afastar daquilo que é a vontade de Deus. Foi bom o Senhor me ter afligido. Quando o salmista está falando isso, é lógico que ele está olhando para as aflições que aconteceram lá no passado. E quem sabe lá quando ele estava sendo afligido, provado, passando por diversas lutas e tribulações, ele não compreendesse ou não visse nenhum valor naquilo ali, não enxergasse nenhum valor naquilo ali. Mas quando, agora lá mais na frente, ele entendeu que Deus realmente tem um propósito. Tudo isso que estamos vivendo agora, é difícil entender que nós iremos extrair daí boas lições. É difícil entender que até por meio dessa fase difícil, Deus nos ensine. Mas lá na frente, quando o sol já tiver nascido, quando a noite já tiver passado e for manhã, então entenderemos que nada foi por acaso. Então entenderemos que por detrás de toda luta, por detrás de toda dor, de toda tribulação, havia um propósito de nos melhorar.
como seres humanos, de nos melhorar como pessoas. E se precisar usar as aflições como instrumento de correção, se precisar usar as aflições como instrumento guia, como ferramenta, eu tenho bem certo que Deus vai usar. Foi assim no passado, tem sido assim no presente, e se houver necessidade, também será no futuro. Estamos bem certos que foi bom o Senhor nos afligir, e que as aflições desse tempo presente também serão vistas como verdadeiras lições um pouco mais na frente. Então entenderemos que tudo dessa situação que nós estamos vivendo não foge do controle de Deus. Vamos orar uns pelos outros, a fim de que o Senhor nos dê graça, para que quando essa luta passar, quando essa tribulação passar, nós estejamos de pé. Amém? Eu quero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e não se esqueça, nada é em vão, nada é por acaso. Se Deus está permitindo essa tribulação gigantesca, é porque maior ainda é o propósito dele. E em breve nós estaremos contando essa história como uma história lá do passado. E estaremos nos alegrando e testemunhando das proezas de Deus, das provisões e do cuidado dele conosco nesse tempo. Eu sei que o Senhor não vai deixar nos faltar coisa nenhuma, nem grande e nem pequena. Sei também que a mortandade não vai chegar na nossa tenda, nem vai bater na porta da nossa casa, porque o Senhor que nos guarda nem dorme e nem dormita. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vou pedir para você levantar a sua mão agora, para a gente dar a bênção apostólica. Amém? O Senhor abençoe a vida de vocês. Diga assim comigo: que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus sejam derramados abundantemente no coração de todos, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.